cansado de ouvir as pessoas falarem que já fizeram tudo para emagrecer e não conseguem. Já tentaram dieta restritiva, já tentaram jejum intermitente, já tentaram a dieta do carboidrato, já tentaram a dieta da lua, do sol, da melancia, de tudo que você pensar. Então eu resolvi gravar essa aula para mostrar para você o porquê essas dietas hipocalóricas, dietas da fome, as dietas tradicionais e o treino convencional não vai te ajudar a emagrecer, está te atrapalhando. E como que a reconfiguração do seu ritmo biológico pode te ajudar a reduzir até 16 quilos em 90 dias. O meu nome é Haroldo Fagundes, sou personal trainer há mais de 25 anos, sou criador do programa online Desafio 21 e sou criador também do Desafio 2 em 7. Sou pós-graduado em treinamento de força e fisiologia do exercício, especialista em emagrecimento. E foi com essa experiência, a convivência com os meus alunos nesses anos todos aí, nos programas online ou nos programas presenciais, que eu percebi as verdadeiras dificuldades que as pessoas têm para poder emagrecer. Às vezes o foco é na direção errada. Precisamos ir na origem do problema. Eu sei o quanto é difícil passar anos tentando emagrecer. Você tem aquela roupa lá no guarda-roupa, uma roupa que você gosta muito e que você não pode usar porque ela ficou apertada. A pessoa se sente constrangida quando vai para a praia ou vai para uma piscina. A pessoa não tem energia para brincar com seus filhos. Ela se sente mal quando vai para os eventos de família, aqueles eventos, casamento, batizado, ao sair nas fotos, aquela lembrança fica lá marcada para sempre na vida da pessoa, sem ela estar se sentindo bem. Então, se você realmente quer saber o que é importante para você emagrecer, o caminho para você emagrecer, e nessa aula eu falo sobre os 3 pilares que estão esquecidos pelas pessoas, que são a base. Então, se você não tem a base, fica muito difícil. Então, eu preciso que você assista essa aula, porque eu acredito que essa aula tem um conteúdo que vai ser determinante, que vai mudar a sua vida. E lá no final eu vou te oferecer a oportunidade de você participar do meu grupo de mentoria com os meus alunos que estão conseguindo resultados excelentes. Então vamos para cima, vamos assistir a aula. O ritmo biológico é o mesmo que relógio biológico, ou o mesmo que ritmo circadiano, ou ciclo circadiano. Então, por que eu estou falando disso e qual a relação que isso tem no processo de emagrecimento? Então é assim, é como se existisse um relógio, mas não esse relógio analógico que a gente está vendo aí, né, no cérebro. Ele coordena as reações químicas que acontecem no nosso corpo dentro das 24 horas. Então todo ser vivo ele tem esse ritmo biológico. Quando a gente não está em sincronia com esse ritmo biológico, as coisas elas saem do lugar e a gente começa a ter determinados problemas. A gente precisa realmente ter uma sincronia. Então o que acontece? Já que não existe esse relógio analógico, digital, esse relógio de pulso dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, como é que ele mede as horas? Então ele mede através da sua retina, através do seu olho. Então, através da entrada de luz. Então, se tem mais luz, ele entende que está de dia, né? E ele faz ali uma contagem do jeito dele, né? Uma contagem de horas, não é exatamente, né? Porque a hora foi inventada pelo ser humano, mas ele faz uma contagem de horas. Então, por exemplo, lá na 4ª hora de sono, a gente tem uma reação química importante, que é a liberação de hormônio do crescimento, que ajuda no aumento da testosterona e que, por sua vez, ajuda na redução de gordura, aumento de músculo e construção dos nossos tecidos. Então, se esse relógio biológico ele não está sincronizado, o que acontece? Se ele não está sincronizado, se a gente não tem a sincronia, vai ter momento que a gente tem que estar pronto para determinada reação química, ela não acontece. Então, por exemplo, quando vai chegando a noite, vou dar um exemplo básico, então já diminuindo a luz, o corpo entende que ele tem que liberar substâncias adequadas para poder gerar o sono. Uma delas é a melatonina, tá? Então diminui as substâncias que são as substâncias excitantes e elas passam a liberar os hormônios que são os hormônios responsáveis para poder baixar o seu metabolismo para que você tenha um sono adequado, tá? Mais na frente eu vou falar sobre o pilar que é o descanso regenerativo e aí você vai entender realmente qual que é a relação disso com o seu processo de emagrecimento. Então as coisas aqui elas vão muito além realmente dessa questão do treino e da alimentação. Também vou falar de treino e alimentação lá na frente, como que deve ser esse treino e essa alimentação, tá? Mas isso, o que é importante a gente entender agora é que todas essas
reações químicas, todas essas coisas que acontecem, elas servem para poder controlar o nosso metabolismo, subir o nosso metabolismo e abaixar o nosso metabolismo nas horas corretas. Então, o que pode acontecer se você estiver fora dessa sincronia? Então, você tem risco de desenvolver obesidade, diabetes, doenças cardíacas, transtornos, distúrbios mentais, né, aquelas doenças mentais como a depressão, né, ansiedade, excesso de estresse, tudo isso influencia. Então, tudo isso influencia no seu processo de emagrecimento. Aqui eu quero mostrar um pouquinho, vou falar um pouco dos meus alunos, né, como que os meus alunos estão vivenciando essa experiência, né, essa abordagem integrativa de emagrecimento. Meu nome é Viviane, faço parte do Desafio Plano 21 e estou aqui para contar para vocês a minha experiência, o que foi participar desse desafio do Haroldo Facruz. Conheci o desafio através de uma amiga, me interessei e simplesmente estou na segunda edição. Consegui perder peso, consegui perder medidas de cintura, perdi 10 centímetros e para mim está sendo uma experiência incrível. Consegui me reeducar, meu condicionamento físico melhorou, meu sono é outro, a minha pele é outra e eu digo para vocês, não são só 21 dias, é pra vida. Então, essa é uma aluna minha do Desafio Plano 21, que são só 21 dias. Então, 21 dias de mudança de estilo de vida e o resultado é considerável. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um evento de 90 dias. Então, imagina, se em 21 dias a gente já consegue excelentes resultados, imagina em 90 dias. Então, desde que a gente se conheceu, desde o Desafio 21 e as outras formas de você nos acompanhou, né? Então, desde que eu... Então, de outubro para cá, você teve uma redução de 8 quilos. 8 quilos. Então, a gente já fez uma análise comparativa, fotográfica, né? E o que você achou? Fantástico. Dá é para ver bastante a diferença, né, nesse tempo, né? E a perspectiva aí para frente? Mudanças. Melhorar mais, né? E a constância, sim. Pode perceber aí, né, que essa minha aluna, ela tinha muita dificuldade, não conseguiu se integrar na academia. A academia não é um ambiente ideal para ela não se amarra e hoje ela treina em casa e ela consegue fazer todas as atividades que ela precisa. E o processo de emagrecimento, ele está continuando, né? Ela ainda está em processo de emagrecimento. Ela reduziu aí, acho que de 8 a 9 quilos, né? Nesse último projeto que a gente fez. E realmente a gente tem que entender que é um processo. Emagrecimento é um processo. Acabou! 21 dias concluídos com sucesso. Uhul! Eu consegui eliminar 3,8 kg. E você? 4 quilos. E 200. É isso aí, gente. Estamos muito felizes com o resultado. Há muito tempo que eu não tinha um resultado tão positivo e tão pouco tempo, gente. Então, ó, quiser saber mais do Plano 21, é só me chamar no direct que eu passo pra vocês as informações. Uhul! Olá, galerinha, eu me chamo Cidinha, tô passando aqui para falar um pouquinho da minha experiência no desafio Plano 21 do professor Haroldo, dando suporte que a gente precisa, sabe? Gente, vale super a pena. Eu emagreci, eu tava com 71 quilos, hoje eu tô com 66 quilos. 100% online e confesso a vocês que no início eu tive muito receio, né, porque era mais uma responsabilidade na minha vida, né, porque eu tenho várias, eu acho que todo mundo tem muitas responsabilidades e por conta disso a gente sempre fica inventando história para não se exercitar, né. A disposição melhorou, né,
para o trabalho, para brincar com as minhas filhas, para cuidar das minhas filhas, né, para tudo. Então, assim, tô muito, muito, muito feliz, né, com essa conquista. Sem contar, gente, que o hábito alimentar saudável é pra vida, né? Então, assim, a gente tem sim que tomar essa decisão na vida da gente. Tem a questão também da saúde, que você mude, melhore, né? Que as suas taxas ficam boas. Então, assim, vale super a pena, sabe? Eu tô muito, muito, muito feliz. Assim, compensa vocês entrarem, porque assim, é um ganho que vai ser pro resto da sua vida. E sem contar, gente, que vocês vão, principalmente mulher, né? Vai entrar na roupa, dentro de uma roupa que estava lá guardada no guarda-roupa, né? Então, assim, é muito gratificante, sabe? Não só estética, tudo, engloba tudo, né? Então, assim, eu acho que vale a pena vocês conhecer o programa de trabalho dele. Confesso a vocês que vocês não vão se arrepender. Eu passei muito tempo na academia e não obtive o resultado que eu tive e que tenho no desafio Plano 21 do professor Haroldo. Então vamos lá sobre o que os meus alunos estão falando. Sou tão grata por você ter me orientado tão bem, juntamente com a Anne, 21 é nossa nutricionista. Você mesmo brigando comigo, sem necessidade, risos. Com isso, meu hábito alimentar, físico e mental mudou muito. Então as pessoas aprendem a falar sobre o mental, né? O mental também importa. Mas eu perdi muito mesmo, diminuí bastante, estava vestindo 48 e estou vestindo 44. Abdômen foi onde mais eu perdi. Lembrando que esses resultados são do programa de 21 dias. Muito feliz pelos resultados. Pessoal, esse programa é sensacional para quem quer emagrecer com saúde e melhorar os hábitos. São 21 dias de exercício e orientação saudável. Vale a pena. A gente fica com a autoestima lá em cima, fica maravilhosa. Entendeu? Alimentação saudável. Então, tipo assim, aqui a gente vê aqui, ó, falando de autoestima, também é mental. Então não é, como eu falei no início aqui, só sobre treino e alimentação. O treino e alimentação são dois pilares importantes, mas a gente precisa realmente cuidar do estado mental, emocional, e eu vou falar disso mais pra frente aqui, né, que é o nosso segundo pilar. Bom dia, fico impressionado com a resposta do meu corpo à prática de exercício, mesmo no modo iniciante, modo fácil. Então lá eu tenho o iniciante, o intermediário e o avançado. Então mesmo que você esteja muito tempo sem treinar, o treino ele tem que ser individualizado, ele tem que ser adequado para você. Então eu tenho lá diferentes tipos de treino na minha plataforma para que você possa ter um treino que seja adequado à sua condição. Isso é muito conversado entre eu e o meu aluno, né? Sobre a gente achar o treino que é o treino adequado. Eu estou muito satisfeito assim, valeu mesmo a pena. Eu estou muito satisfeito assim, valeu mesmo. Entre 2 aniversários e uma viagem, o resultado foi excelente. Então, eu prego para o aluno que ele precisa fazer o 80 contra 20, o famoso 80 contra 20. Isso eu ensino para ele. Que é o seguinte, ele não tem que ficar perdendo os aniversários, os eventos da família, entendeu? E outra coisa, a gente não proíbe ele de comer lá um bombom ou comer um pedaço de bolo, desde que ele faça isso de forma estratégica. A gente tem as estratégias da alimentação. Então, um exemplo básico, meu aluno ele não vai para um aniversário com fome, ele faz a alimentação dele antes e chega lá, ele pode se confraternizar e pode aproveitar aquilo ali de forma controlada, mostrando que ele reassumiu o controle da situação. Então, o meu aluno mesmo, participando desses eventos, ele tem resultado. Passando por aqui para agradecer o Haroldo, por nos incentivar a ter uma vida saudável, amei o resultado, aprendi a me alimentar direito, a tomar água direito e estou amando me ver no espelho, gratidão a Deus e a você. Então, incentivar a ter uma vida saudável. É interessante isso. Primeiro, a gente muda nosso estilo de vida, né? E a gente tem estratégia para fazer isso. Não é tão difícil. Você muda, então você melhora a sua saúde, você melhora o seu bem-estar e o emagrecimento é questão de consequência. Alguns antes e depois dos meus alunos, né? Então aqui a gente já teve o depoimento dela, né? Da minha aluna, da Cidinha. A gente pode ver o seguinte, que o emagrecimento saudável gera ganho de massa muscular, então a gente consegue enxergar uma diferença gigantesca aqui, né?
na questão da massa muscular, a definição. A gente vê uma redução gigantesca aqui na região do centro do corpo, né, abdominal, abdômen, cintura. E a gente vê ganho de massa muscular nos membros, tanto superior como inferior. Então, o processo ele tem que ser assim. Não basta simplesmente você emagrecer e ficar com aquela fisionomia, né? Aquela fisionomia de doente, tá? Esse aqui é um outro aluno meu também, a gente pode enxergar a mesma coisa, né? Estava aqui mais... Aqui ele está mais longilíneo, né? Já no depois. Você vê que o caimento da roupa melhora. E aqui a gente vê também, ó, que há uma redução gigantesca na região abdominal, né? Então, realmente, não é para falar só sobre dieta e treino, tá? Dieta e treino são dois pilares importantes e eu vou falar. Ali para frente eu vou falar sobre como que eles devem ser feitos, mas além deles, primeiro a gente tem que tentar fazer a base, né? E a base é o que as pessoas estão esquecendo. Logo mais eu vou falar sobre os 3 pilares esquecidos. Então, essa minha aluna aqui, ela reduziu, né? Reduziu 13 centímetros de circunferência abdominal. Então aqui dá para a gente ver a diferença na região abdominal. A gente começa a ver mais definição. E aqui uma outra aluna minha também que teve uma redução gigantesca na região abdominal. Continua no processo, né, de emagrecimento, continua na luta, mas a gente vê aqui, ó, que há uma redução considerável, mas é muito considerável. Lembrando que essa minha aluna é de um projeto que é o Desafio Plano 21. Então, às vezes a pessoa chega aqui muito agitada, querendo fazer da forma convencional, e eu pego, sento e mostro para ela quais são as verdadeiras estratégias que ela precisa fazer para que ela consiga chegar nesse resultado. E ela segue e ela consegue realmente. Essa aqui é uma aluna minha também, ela tem muita dificuldade, não consegue ir para academia e está treinando em casa, mas está seguindo também, fazendo os exercícios mentais e ela está conseguindo se manter constante. Então a gente já vê uma grande diferença aqui na composição corporal dela. Vamos continuar nossa aula aqui. Quando você decide que precisa emagrecer, o que vem primeiro na sua cabeça? Então, o que vem primeiro na cabeça, geralmente, é que você precisa entrar na academia, né? Então, eu preciso entrar na academia. E aí, eu vou quebrar um pouquinho os conceitos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre por que tem pesquisa que mostra que as pessoas vão à academia e não perdem peso. Então, as pessoas não estão conseguindo emagrecer. Por quê? Porque a academia tem um foco fixo num pilar, que é o treino. E nem sempre esse treino é o melhor, o mais bem feito. E, geralmente, muitas academias não têm feito nem avaliação física. Então, o que acontece? A pessoa chega na academia, pega aquela ficha lá da década de 70, devo falar um pouquinho mais sobre ela, e vai tentando seguir aquilo ali. No primeiro dia ali, talvez o professor ajuda, depois ele já deixa a pessoa um pouco de lado, e aí, com o tempo, a pessoa vai se desanimando, né? Porque ela não está trabalhando aspectos que são importantes, né? Como o aspecto mental, por exemplo. E ela fica tentando fazer dieta, aquela dieta hipocalórica, com pouca caloria, e tentando seguir esse treino aí dessa ficha, e já está bastante ultrapassada. Então, na Era Fitness, apenas 3,7% dos alunos permanecem na academia mais de um ano. Então, eles não conseguem manter constância. Então, na academia, geralmente, o que a pessoa faz? Ela paga aquele plano e fica o ano todo pagando, e a maioria das pessoas não vão. Então, o que acontece? Ou então ela vai ter que pagar aquela taxa de rescisão, né? Então, fica difícil você ter resultado. Então, tem gente aí que fica 2 anos na academia e não consegue resultado. Tem muita gente que tenta sozinho, vai fazer a corrida, vai fazer a caminhada. Corrida e caminhada são excelentes exercícios, mas o que acontece? Com o tempo, você sem apoio, você se frustra, você cansa muito, você não tem um plano, você não tem organização, né? E às vezes está acima do peso e isso torna o exercício um sacrifício muito grande. E a gente precisa ter uma dosagem aí entre o nível de sacrifício que é esse exercício e o nível de resultado que ele vai gerar, e também a gente precisa se preocupar em que contexto a gente coloca esse exercício, né? Às vezes a vida está toda bagunçada e você fica querendo colocar o exercício ele parece que piora a situação. Então a gente precisa entender como que é o contexto de vida que a gente precisa colocar o exercício, tanto fora da academia quanto na academia.
Aí tem gente que nada, pedala, corre e não emagrece. E por que é tão difícil perder peso? Então, o exercício aeróbico, cardíaco, contínuo, o exercício cardio, né, o aeróbico, ele é um excelente exercício, mas o que acontece? Conforme o corpo vai se acostumando, e se ele se acostumar com alto tempo de exercício, ele se acostuma e ele não gera mais resultado. Então você entra no efeito platô, o que é também uma coisa que as pessoas não estão percebendo. Então, tanto nadar como correr, né, são excelentes exercícios, mas tem que saber fazer o planejamento. Você precisa de um planejamento para isso. Simplesmente sair para fazer a corrida, ou pedalar, ou nadar, não vai te ajudar a emagrecer depois que o seu corpo se adapta a esse tipo de exercício. Você precisa saber fazer variações de intensidade. É interessante você ter orientação para isso. Então, preciso fechar a boca e passar fome. Então, quando você fecha a boca e passa fome, nessas dietas loucas que as pessoas geralmente aguentam poucos dias, eu não sei por que as pessoas tentam essa estratégia, já que ela sempre falha. Começa no início, você perde algum pezinho, perde alguma coisa, depois você recupera o que você perdeu e ainda ganha um pouco mais. E por que isso acontece? Porque, primeiramente, quando você está passando fome, a parte interna do seu corpo, o seu cérebro, ele imagina que você está num momento de sobrevivência, e ele realmente liga a um modo de sobrevivência. Isso significa o quê? Que o corpo entende que você precisa economizar energia, porque você não está tendo acesso a alimento. É como se o corpo achasse que você está no deserto, que você está num lugar onde que você não tem alimento, né? Então o que ele faz? Ele baixa o seu metabolismo. Para você emagrecer, você precisa subir o seu metabolismo. Então, essa é a primeira dificuldade. A segunda é que, por ficar com uma alimentação hipocalórica e sem os nutrientes adequados, o que acontece? Você não tem todos os nutrientes, vitaminas, sais minerais, carboidratos, proteína, gordura boa. Se você não tem isso, o seu corpo ele fica desnutrido. Desnutrido, o que acontece? A tendência é você reduzir a tua capacidade de defesa do seu corpo, você fica irritado, você muda o seu estado mental, emocional. É o desconforto. Então, proibição versus compulsão, tá vendo? Então, existe essa questão de você ter dieta muito restritiva, então, além de você ficar desnutrido, você corre o risco de mudar seu estado mental, emocional. Então, tem gente aí que desenvolveu compulsão, tem gente que desenvolveu anorexia, né? Mas antes disso, realmente, o que acontece? Por que as pessoas não conseguem sustentar por muito tempo essas dietas? Porque o desconforto é muito grande, o estado mental muda, a pessoa fica irritada, ela fica chateada, ela fica frustrada, entendeu? Até o momento que ela imagina que para emagrecer ela sofre muito e ela não vai conseguir fazer isso, e ela desiste, se frustra. Então, é por isso que tem falhado, entendeu? E tem muita gente aí que está na academia tentando e está se frustrando. Por quê? Porque o contexto onde está colocado esse exercício e essa alimentação não são corretos, e o exercício e a alimentação também não são os adequados para o momento que a pessoa está passando. Então aqui fala sobre os perigos da dieta restritiva, né, para emagrecer. Então, além de você não conseguir emagrecer, você pode recuperar o peso que você reduziu e você ainda pode engordar mais. Então, além dos efeitos colaterais. Outra estratégia comum que as pessoas têm usado para emagrecer são as medicações, né? E essas medicações, elas não preciso nem eu falar aqui que elas vêm cheias de sintomas colaterais, né? Então, muda o estado mental, emocional, acelera o batimento cardíaco, entendeu? Então, tem o risco de você envolver essa dependência da medicação. Então, aqui é contraindicado a medicação para emagrecer. Quando eu vejo uma pessoa muito magra, aquelas pessoas muito magras que comem pra caramba e não consegue engordar, não consegue aumentar o peso, ela fala: o que eu faço para engordar? Aquela pessoa magra, eu falo para ela: toma remédio para emagrecer. Aí ela olha para mim: como assim toma remédio para emagrecer? Eu falei: porque todo mundo que toma remédio para emagrecer já hoje está acima do peso ou está obeso. Tá? Então, tipo assim, o remédio para emagrecer é um fato. Se você observar, você vai ver que você deve conhecer alguém que tomou remédio para emagrecer e continua obeso, continua gordo e continua com dificuldade, né? Continua acima do peso. Então, aqui a gente tem várias pesquisas que falam, né,
principalmente os novos remédios que estão aí aparecendo, o Ozempic e outros que são para diabetes, e o povo está usando assim de forma indiscriminada para poder emagrecer, tá? Então, lá na frente, o prejuízo, você pode ter certeza que o prejuízo vem. Então, se você tem certeza que vai ter prejuízo, então não faça, tá? Então, ó, cardiologia aqui falando sobre problemas do coração que são em decorrência do uso de medicamentos para emagrecer. Então, vamos falar um pouquinho sobre as experiências que as pessoas estão tendo, né? Então, como foram suas experiências quando você tentou emagrecer? E há um grande risco, né, delas ter sido frustrante, né? Então, provavelmente você já sofreu com fome, você já iniciou com tudo, assim, não conseguiu manter, né? Então, eu não sei nem quantos dias que durou isso, mas imagino que esse martírio é desconfortável demais, então faz a pessoa acabar desistindo. Não sei se você já percebeu, mas essas estratégias não funcionam. A gente vê que não funciona, né? A pessoa começa e desiste por questões que foram esquecidas. Então, está preocupado muito com treino e alimentação, fazendo treino e alimentação ainda de forma incorreta. Academia também, fazendo exercício aeróbico de longa duração, ou às vezes seguindo aquela ficha arcaica, né? Ou tentando aí emagrecer sozinho, né? Então, às vezes fazendo exercício de forma sem planejamento, sem o projeto. No fome, tendo dificuldade de emocional, né, mental, emocional. Então, por que a maioria das pessoas não estão conseguindo emagrecer assim? Então, é simples, né, da gente entender. Academia, treino sozinho, fechar a boca, isso aumenta a irritação, o estresse e a ansiedade, diminui os nutrientes, você fica desnutrido. Aumenta o hormônio do estresse, que é o cortisol, diminui a endorfina, que é o hormônio da sensação de prazer e satisfação, e o metabolismo cai. Então isso gera frustração, a desistência, né? E aí, qual que é o grande problema? Foco apenas no treino, foco apenas na alimentação. Aqui eu estou falando do treino. Então a academia se concentra principalmente no aspecto físico, né? E esquece do estado mental e emocional, entendeu? O ambiente da academia pode ser também intimidante para muitas pessoas. Então, eu tenho alunos aqui que estão conseguindo resultado comigo e não gostam da academia. Tem gente que gosta da academia também, mas veio para cá e está conseguindo resultado aqui, mais resultado do que conseguiu em 2 anos de academia. Tem aquela ficha arcaica que eu já falei aqui, né? Você começa fazendo ali 12, 10 exercícios, com o tempo você vai reduzindo esses exercícios por você mesmo. Às vezes não faz nem avaliação. Tem as aulas coletivas que são muito legais, são divertidas, entendeu? Mas o corpo se acostuma com aquela intensidade. Então, às vezes eu vejo aqui, tanto na academia quanto nos parques aqui em Brasília, a gente vê muito galera fazendo atividade aeróbica, né, contínua ali, dança, tango jump. São atividades que têm pouca variação de intensidade. Então, no início, a pessoa consegue, sente ali, se diverte, sente, mas depois, para emagrecer, o corpo entra no estado de platô, e aí você trava seu emagrecimento. Não estou dizendo que a atividade é ruim, a atividade é boa, é uma atividade boa para a cabeça, e eu me preocupo muito com, vocês vão ver aí na frente, que eu vou falar sobre estado mental e emocional, mas para aumentar o gasto calórico, aumentar seu metabolismo, a gente precisa de atividade com uma variação de intensidade maior. Então a gente realmente precisa se preocupar com os aspectos mentais e emocionais, e a gente vai falar mais sobre isso aí na frente. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Aqui a gente tem um peixe, né? O peixe está aí passando mal dentro de uma água suja, e aí você pega, né? Vai no veterinário, o veterinário fala assim, ó, o remédio é esse aqui, te dá um remedinho. Aí você pega o peixe, coloca o remedinho na boca dele e volta ele para essa água suja. Quer dizer, o remédio não vai adiantar nada, porque o problema, a origem do problema é a água que está poluída. Então, primeiro você tem que limpar a água. E aí, quando você limpa a água e dá o remédio para o peixe, aí fica tudo bonito, tudo se acerta. Então, o que está faltando? Está faltando primeiro, a gente tem que limpar a água. Primeiro, a gente precisa cuidar do nosso ambiente. E aí, eu vou falar para vocês sobre isso aqui para frente, né? Então, vamos falar sobre como deve ser o seu projeto de emagrecimento, como que ele deve acontecer. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que ele não vai ser pesado, ele precisa ser leve e sem pressão. Então, emagrecimento, ele é um processo, então ele carece realmente de fases.
E a gente precisa entender cada fase. E até as falhas, elas fazem parte do processo. E aí, por isso que existem aqui no nosso programa acordos. Eu faço acordos com os meus alunos. Chegou a hora de mudar a sua mentalidade. Então a gente precisa quebrar aí as correntes, né? A gente precisa quebrar alguns conceitos que estão aí. Para emagrecer eu preciso ir para academia. Não necessariamente você precisa ir para academia. Para emagrecer eu preciso passar fome. Pode esquecer isso aí. Isso aí vai atrapalhar você emagrecer. Então, novos conceitos. Projeto de emagrecimento 5 pilares, né? Então chega agora no programa de emagrecimento 5 pilares. E aí a gente começa, antes de falar dos 5, a gente vai falar dos 3 que são a base e que estão esquecidos. Então, quais são esses pilares? É a organização da rotina. Então, primeiro eu preciso organizar a rotina. E geralmente o que eu faço com o meu aluno? Eu sento com ele e mostro para ele como que ele vai organizar a rotina dele dentro da realidade dele. É individualizado isso aqui, tá? Aqui a gente precisa organizar a rotina de maneira que a gente consiga colocar os outros 4 pilares em ação, tá? Então não adianta eu querer fazer o treino se eu não separei um espaço para o meu treino. Não adianta eu querer fazer a dieta se eu não organizei na minha rotina os momentos para eu poder fazer essa alimentação, se eu não preparei tudo antes. Então, a organização da rotina eu chamo de pilar dos pilares, tá? Estado mental emocional, eu vou falar aí mais na frente, o cuidado com a mente. O corpo, ele precisa ser comandado pela nossa mente, tá? Quando o nosso corpo é comandado pelos vícios, é comandado pelo doce, pela cerveja, quando o nosso corpo ele não é comandado pela nossa mente, aí a gente tem dificuldade. Então, a gente precisa reassumir o controle. O terceiro pilar é o descanso regenerativo. Então, veja bem, o projeto ele tem 5 pilares, mas sem esses 3 pilares aqui, a gente não tem que conversar sobre o processo de emagrecimento, tá? Então, não adianta falar sobre treino e alimentação se eu não cuidar desses 3 pilares aqui. Isso aqui é realmente, quando a gente volta lá para o peixe, é realmente limpar a água do peixe, tá? Então, a gente precisa de água limpa, a gente precisa de um ambiente favorável, então a gente muda o nosso ambiente. Então tá aqui uma visão gráfica, né, da engrenagem. Você está vendo que a organização da rotina, a maior engrenagem que eu tenho aí é o pilar dos pilares, né? Depois eu vou cuidar do estado mental e emocional, descanso regenerativo. Aqui embaixo tem um treino rápido, né, e estratégico. E aqui eu já coloco falar também a alimentação, que tem que ser nutritiva e gostosa. Então, ao invés de você entrar em nutrição, você vai se nutrir melhor, né? Você vai ter mais saúde, mais bem-estar, e isso automaticamente vai gerar emagrecimento, que é um emagrecimento definitivo e sustentável, né? Aquilo que você emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. A gente vai acabar com isso. Então, aqui tem o PS5P, né? Ele dos 5 pilares, e ele mostra aqui, ó, melhora do bem-estar, melhora da constância, disciplina. Uma coisa vai levando a outra, né? Então, se diminui a gordura, diminui as medidas, aumenta a saúde, e no final vem a motivação. Então, não fique esperando motivação, não. Vamos usar aí a constância e a disciplina, né? Vamos melhorar o nosso bem-estar. Emagrecimento é consequência. A organização da rotina para a transformação do corpo, saúde e bem-estar. A gente precisa realmente se preocupar com essa questão da rotina, né? Se a gente organiza a nossa rotina, as outras coisas elas vão se encaixando. E aí eu mostro um pouquinho de como que eu faço isso, né? Então a gente tem aí que abrir espaço, né, para a gente deixar alguns hábitos, alguns antigos hábitos que são bons e tirar alguns que são ruins. E a gente precisa de espaço para colocar novos hábitos, né? A gente tem que se organizar para que a gente continue produzindo, né? A gente tem aí as responsabilidades, as nossas obrigações, trabalho, estudo, cuidar dos filhos, cuidar da casa. A maioria das pessoas tem essas obrigações, ou tem até algumas mais. Se quiser, você faz a sua análise e aí você vai saber, né? Então, autocuidado é o que a gente tem que deixar de mão, né? Cuidado com as refeições, né? Refeição nutritiva. Momentos de lazer que a gente precisa ter, a gente quase não tem, a gente fica esperando no final de semana. Cuidado com a beleza, né? Então, a relação direta com a autoestima.
o treino, leitura, momento para relaxar. Então tudo isso é importante e a gente precisa tanto fazer a parte que é a parte de produção, né, da nossa vida, que a gente precisa se sustentar, a gente precisa sustentar a nossa família, e a gente também tem os projetos nossos de aquisição de patrimônio, e a gente não precisa deixar nada disso de mão, a gente precisa realmente lá, para o nosso primeiro pilar, organizar a nossa rotina e fazer os outros 4 pilares, e tudo vai dar certo. Aqui é um exemplo, né, de estratégia de criação e aproveitamento de intervalos. Então, eu determino para o meu aluno 5 horários. São 5 horários que ele precisa realmente determinar. O horário dele acordar, o horário dele sair, o almoço, a chegada dele do trabalho e o horário de dormir, né? Então, a hora que ele acorda até a hora que ele sai, ele cria um intervalo. E o que a gente vai fazer nesse intervalo é muito importante na sua sensação de bem-estar aí para frente. Então, aqui geralmente eu coloco o ritual matinal, né, que são só coisas boas, né, autocuidado, higiene, alimentação bem feita, oração, meditação, só coisa boa. Aí sai para trabalhar, então já sai para trabalhar já com outra vibe, já sai para trabalhar já só fez coisa boa ali de manhã, né? A saída ali no trabalho até o almoço, né? Então a gente cria um outro intervalo aqui, que pode ser feito, usado para fazer exercícios de respiração, alimentação, né? Alimentação que a nutricionista te passar, né? Uma alimentação aqui no meio. O almoço, entre o almoço ou depois do almoço também, você pode gerar um intervalo, que você também pode colocar alguns exercícios rápidos ali, 10 minutinhos, 20 minutinhos, exercícios de atividade mental. Chegada em casa. E da chegada em casa até dormir, a gente tem um outro ritual, né? Que se você não teve tempo de treinar de manhã, você vai treinar aqui nesse horário, fica determinado isso. E se preparar para poder ter uma excelente noite de sono, né? E aí a gente tem lá o terceiro pilar, que é o descanso regenerativo, tá? Então, vou falar aqui do pilar estado mental emocional, nosso segundo pilar, acabei de falar da organização da rotina. E essas carinhas que estão aí, elas são determinantes na sua capacidade de se manter constante no programa de emagrecimento, ou no nosso projeto de emagrecimento aqui. Quanto mais feinha tiver essa cara e quanto mais tempo ela ficar, mais dificuldade você vai ter de se manter constante. Então, a gente precisa primeiro cuidar do nosso bem-estar, limpar a água, né? E aí, sim, quanto mais tempo a gente passar com a sensação de bem-estar, mais a gente vai conseguir se manter constante no nosso processo de emagrecimento. E aí, geralmente, a gente estipula alguns momentos nesses intervalos que eu falei antes lá, você vê que um pilar tem relação com o outro. Momentos de relaxamento, né? Que podem ser feitos exercícios de meditação ou exercícios de respiração. E também momentos de diversão e lazer. A gente precisa, né? De ter lazer, não separar só o final de semana. Então também durante a semana a gente tem menos tempo livre. O que a gente faz? A gente separa alguns minutos para a gente poder ter momentos de diversão, satisfação e prazer. Entenda que se você não fizer isso, realmente você vai cair naquela armadilha, naquela tentação de fazer lá uma dieta hipocalórica, dieta com pouca caloria e os treinos malucos que tem por aí, ou seguir ficha de academia, e você não vai conseguir resultado. Então isso aqui vai muito além dessa questão. Eu tenho um treino e lá no final eu vou falar sobre treino. Então, continuando aqui na questão do nosso estado mental emocional, né, eu passo para os meus alunos o ritual matinal. Eu tirei esse ritual matinal de algumas literaturas, uma delas é o Milagre da Manhã, que lá diz que a primeira hora do dia ela vai ser determinante para poder dizer como que vai ser a sua sensação de bem-estar no resto do dia. Então, a primeira hora do dia é interessante que você faça só coisas boas, né? Então, acordar, espreguiçar, fazer sua oração. Ao invés de reclamar, você vai agradecer, se hidratar, fazer exercício, fazer alongamento, ler pelo menos 10 minutos, né? Todo dia. Então, tipo assim, tem algumas opções que você pode aderir. Não precisa ser todas lá, mas eu dou várias opções. E dou opções também para que você não
de coisas que você não deve fazer quando você acorda. Você botar um despertador estridente demais, acordar em cima da hora, sair correndo, você já gera tensão logo de manhã. Assistir notícia, ver notícia na internet, na televisão, aquele monte de notícia ruim. Então você já se carrega, né? Você já carrega o seu mental de coisa ruim e você sai para o seu dia com energia ruim. Então o que você precisa fazer? Evitar essas ações que são contraindicadas e só fazer coisa boa, né? E também, pessoal, lá no livro está dizendo que é 1 hora, mas os meus alunos eu falo para eles fazerem de 15 a 20 minutos pelo menos. É 1% do seu dia que você vai se dedicar a isso aqui. Não é difícil, não. E é determinante no resultado. O descanso regenerativo. Ritual matinal. Ritual noturno, né? Então, lá eu tenho o ritual matinal, né? Lá falando dos exercícios mentais, e eu tenho aqui o ritual noturno, que tem uma relação tanto com o estado mental e emocional, mas também com a questão da qualidade do seu descanso, a qualidade do seu sono. Então, a tendência que eu ensino para os meus alunos é diminuir as luzes bem durante a noite, né? Eles registram isso e passam para mim. Autocuidado relaxante, né? Um lava-pés aqui. A leitura, os chás, que não são aqueles chás estimulantes, né? Isso não é para essa hora. Chás calmantes, oração, respiração, tudo isso vai fazer diferença na qualidade do seu sono. Então você precisa avisar para o seu cérebro, né? Lembra lá do seu ritmo biológico? Então você tem que trabalhar de acordo com o seu relógio biológico, de acordo com o seu ritmo biológico. Então quando você está em desalinho, você não vai dormir bem e você não vai ter um descanso regenerativo. E no outro dia você vai ter menos motivação de fazer o seu exercício, de fazer seu treino, e você vai ter menos motivação para poder trabalhar, para poder fazer as atividades, entendeu? Então a gente precisa realmente recuperar o nosso corpo. Recuperar o nosso corpo, dormir bem e deixar que as reações químicas que devem acontecer no horário noturno, elas aconteçam de forma eficiente. Alimentação nutritiva e gostosa. A gente chegou aqui na alimentação, que todo mundo quer, né? Então, como é que a gente tem que ter essa alimentação? Ela tem que ser nutritiva e gostosa. É diferente daquela alimentação que está lá, passar fome, né? Ficar desnutrido. Então, além de não emagrecer, ainda vai ficar desnutrido, né? Aqui, quando eu vejo meus alunos fazendo aqui pela internet, eu consigo ver melhora na pele, melhora na qualidade do movimento, melhora na velocidade, melhora na fisionomia. Meu aluno que não sorria começa a sorrir, tá? Então, a gente precisa realmente ter todas as vitaminas e sais minerais, a gente precisa ter carboidrato, a gente precisa ter proteína de boa qualidade e gordura de boa qualidade, e a gente precisa também se hidratar, tá? Então, além disso, a gente precisa ter momentos aí que a gente viva também a parte do prazer, a satisfação de comer, tá? Então, comer é um prazer. E se você tem uma dieta que não te gera prazer, aí realmente você não vai conseguir manter. Mais uma vez eu vou dizer para você vai mudar seu estado mental e emocional, e a tendência é que logo esse conforto faça você desistir, tá, do processo. E não é isso que a gente quer aqui. Então, treino rápido, estratégico e orientado. Então agora eu vou falar do treino, no qual o treino é o que eu sou especialista, né? Para você ver, antes de falar do treino e da alimentação, eu tive que passar sobre toda uma fundamentação com você. E assim no nosso processo de emagrecimento, tá? O treino, eu coloco ele rápido, porque as pessoas reclamam muito que não tem tempo. Ele tem que ser estratégico, então ele tem que subir o teu metabolismo, e ele tem que ser orientado, você tem que seguir uma sequência, tá? Então aqui, treino rápido, estratégico e orientado, você vê que eu tenho aqui, ó, nessa primeira bolinha aqui, nessa primeira figura, uma sequência para seguir. Então a gente vai passando por fase no treino. Lá na plataforma do nosso programa, lá no HF Clube, eu tenho sequências de treino. Então não basta você sair fazendo treino de qualquer jeito, ou sair para correr,
ou chegar e pegar a ficha da academia. Não, aqui você tem uma sequência de treinos que você vai fazer e essa sequência vai te encaminhando, você vai mudando de nível, tá? Essa segunda bolinha aí, ó, é o sorriso, né? Então a gente precisa subir a nossa endorfina, esse é um dos objetivos do nosso treino, subir as substâncias boas, né? Para a gente gerar a sensação de bem-estar. Bom, na terceira figura tem aí, ó, a menina fazendo uma flexão de braço, que é um exercício de força, né? Então a gente precisa trabalhar força, né? A gente tem aqui uma figura de uma reação química, né? Que é o nosso metabolismo, representa o nosso metabolismo. A gente precisa subir o nosso metabolismo e a gente precisa fazer isso de forma prazerosa, né? Aí tem uma moça fazendo um exercício aí, que é o cardio, então eu falo que a gente tem que ter uma fonte de exercício muscular e uma fonte cardio. E precisa ter orientação, né? Então, aqui no final eu vou fazer uma oferta para você, vou te convidar, vou te dar uma oportunidade de você entrar para a minha mentoria aqui, o PS5P Mentalidade, né? Mas se caso você optar por não aderir, não tem problema, você pode seguir todos esses pilares que eu estou falando com você aqui. O interessante é que você pode entrar na internet e procurar lá um treino que seja sequenciado, aquele treino, a Bangu não, tem um projeto sequenciado, isso que é o ideal para você fazer. Mas aqui no final eu vou fazer uma oferta para que você venha e aí você vai ter acesso ao meu treino, tá? Então tá aqui o projeto de emagrecimento de 5 pilares. Você tá vendo de azul aí as 3 bases, a base das bases, a organização da rotina, o estado mental e emocional e o descanso regenerativo. E em cima você tá vendo ali alimentação nutritiva e gostosa, treino rápido e eficiente. E essas engrenagens elas têm que estar funcionando. E aí no final vai gerar bem-estar, saúde e emagrecimento. É emagrecimento sem parar, pessoal, sem parar mesmo, tá bom? E agora, Haroldo? Então, você pode fazer tudo isso sozinho, esses 5 pilares. Eu espero ter te ajudado a abrir a sua mente, né? Eu espero que você consiga parar, se organizar, fazer as anotações, fazer tudo que você precisa para você conseguir realmente ter um projeto de emagrecimento do jeito que ele deve ser, né? É claro, você pode transformar a sua vida com esses 5 pilares aí, tá? E eu espero muito que isso dê certo para você, tá? Independente de você fechar comigo ou não aqui na minha explanação, tá? Só que nada disso tem efeito se não for colocado em prática. Então eu preciso que você coloque em prática. Para mim vai ser muito bom saber que você escolheu o melhor caminho, tá? As pesquisas estão indicando aí que até 2035 a gente vai ter aí mais de 50% das pessoas elas serão obesas no mundo. E você tem que escolher em qual, né, você vai estar. Você vai estar nesses mais de 50% que vão estar obesos, ou você vai estar numa galera que está fora desse quadro aí, vivendo uma vida mais plena, né, podendo aproveitar a vida melhor. Então, mãos à massa. Bom, vou falar aqui do meu programa, né, que é o programa PS5P, que você já viu aí baseado em 5 pilares, só que esse é o PS5P 90, então são 90 dias. Ali você viu alguns depoimentos dos meus alunos que fizeram o desafio Plano 21, que são 21 dias. Então o que eu fiz? Eu peguei esse plano desafio 21, fiz algumas alterações e tornei ele um programa de 90 dias. Então, se a gente conseguiu gerar um resultado espetacular em 21 dias, imagina em 91 dias de acompanhamento. O que eu faço nesse programa? Eu pego realmente na mão do meu aluno e acompanho ele durante todo o processo. Então, ele tem acesso a um grupo ele tem acesso a um grupo que só eu e ele, é o grupo de registro individual, onde ele tem suporte para poder me falar, para poder me perguntar, para tirar as dúvidas e para a gente poder tratar de assuntos que têm muita influência no processo de emagrecimento, tá? E o que vem nesse programa? Então são 6 sessões comigo, né, para a gente alinhar tudo de ponta a ponta, o suporte em tempo integral, né, via Telegram e WhatsApp, então tempo integral. Meu aluno aqui, daqui a pouco eu vou abrir aqui, vai ter aluno meu tirando dúvida. Grupo de registro de atividades, né, que é um grupo da galera mesmo, da minha comunidade, dos meus alunos, mas veja bem, eu tenho 2 grupos, né, eu tenho um grupo que é eu e o aluno, individual,
porque o atendimento é em grupo e ao mesmo tempo individual. E eu tenho um grupo que é o grupão da galera, que é a comunidade. Bom, você vai ter bônus, né? E o primeiro bônus você vai ter a avaliação. É a academia que nem faz avaliação e eu consigo fazer uma avaliação online que é muito precisa. Por exemplo, essa avaliação aqui é interessante. O meu aluno aqui, ó, aqui ele tinha 124 de cintura, aqui ele está com 110. Ele precisa diminuir mais. Mas aqui houve uma redução de 14 centímetros. E a gente vê que ele saiu desse vermelho aqui e já veio para cá, ó. Então ele já está emagrecendo. É interessante esse processo. Então você vai ter acesso a essa avaliação, né? São 3 scanners corporal desses, são 3 meses, é um por mês. Você vai chegar, vai fazer a avaliação e você vai ter acesso a esse bônus aí. Bom, você vai ter acesso à plataforma de treinos com conteúdo, né? Todo o programa de treino ali, toda a mentoria, e lá também tem muito conteúdo, tá? Muita coisa para te ajudar. Aqui, por exemplo, ensinando a como pegar as medidas, né? Você vai me enviar essas medidas. Bom, e o bônus número 3 é que os seus problemas acabaram com relação àquela preocupação de orientação com relação à alimentação. Você vai ter 2 sessões com a nutricionista, uma a cada 45 dias, e ela vai fazer para você seu plano alimentar e também vai ficar à disposição para poder fazer o suporte, te tirar dúvidas e te ajudar nesse processo. Então, mas eu não sei o que eu como e tal, isso não vai ser o problema, tá bom? Então, alimentação, a gente vai fazer alimentação nutritiva e gostosa dentro aqui da nossa metodologia. Então, você vai ter acesso aí ao bônus com a nutricionista. O bônus 4 é uma sessão individual comigo, né, de alinhamento e suporte. Então, você vai ter uma sessão individual online comigo. A gente vai fazer uma videoconferência, só eu e você, e a gente vai deixar tudo do jeito que tem que ser, né? Eu vou pegar na sua mão e vou te carregar durante todo o processo, vou te ajudar, vou estar do seu lado, tá bom? E aí, as pessoas me perguntam, Haroldo, quanto que custa esse investimento, né? E aí eu vou mostrar para você, a sessão individual comigo, ela custaria R$500. 6 sessões em grupo, ela custaria R$3.000. 3 meses de nutricionista, então as 2 sessões custaria aí R$1.200. E 3 scanner corporal, R$300. Então o preço aqui que eu cobraria seria R$5.500, mas eu não vou fazer esse preço para você, porque a minha ideia é subir o preço dessa minha mentoria mais para frente. Eu estou iniciando e eu estou fechando com os meus primeiros alunos, tá? Então, eu estou com uma oferta especial para você que assistiu essa aula até o final. E com certeza, lá no futuro bem próximo, o preço desse programa vai realmente custar o que ele vale, que é R$5.500 por 90 dias de acompanhamento. Mas eu tenho uma oferta especial para você, se você realmente resolver fechar comigo agora, né? Depois dessa aula aqui, deve aparecer aí, logo mais deve aparecer um botão, e aí você vai clicar nesse botão e vai para a sua inscrição, checkout, né? Onde você vai efetuar o pagamento. Então, a condição especial, essa oferta, igual eu estou dizendo aqui, ela vai sair do ar, então eu estou só para os meus primeiros alunos, né? Vai ter uma hora que eu vou tirar ela do ar. E então a condição especial, né? Você pagando 12 de 199 no cartão de crédito, você vai ter acesso a tudo isso que eu te falei aqui, né? E é só clicar no botão que está aparecendo aí, ou no botão abaixo, em algum lugar vai ter aí, para você poder clicar e ir lá para o checkout e finalizar a sua compra e acabar com essa dificuldade para emagrecer, essa dificuldade toda que você tem para emagrecer, a falta de apoio, a falta de pessoas que entendem realmente o que você precisa fazer para você poder conseguir emagrecer. Bom, antes de encerrar, eu queria falar para você que eu te dou garantia, né? Então, garantia master. Se você fizer tudo que eu te orientar e você não conseguir transformar a sua vida, emagrecer, se você não tiver uma transformação no seu corpo, na sua saúde, eu devolvo 100% do seu investimento a qualquer momento, entendeu? Mas você falar para mim assim, ó, eu fiz tudo que você determinou e mesmo assim eu não consegui resultado, eu devolvo 100% do seu investimento. Então eu confio no trabalho que eu estou fazendo e eu acredito muito que junto
eu trabalhando junto com você, eu te orientando, eu te apoiando, entendeu? O meu aluno, ele fala assim, pô, eu escorrego, o professor vem, pega na minha mão, me levanta e fala, vamos embora, entendeu? Então, orientação diferenciada e eu vou realmente, um acompanhamento. Não é simplesmente você entrar e ter lá um programa de treino para você fazer, tá? Aqui tem o programa de treino, mas tem orientação, tá bom? Então, tá aí o botão, clica e vamos para cima. Estou aguardando você. Um grande abraço.